E aí, pessoal, o enfraquecimento de Thiago Nunes, os nomes que estão sendo especulados internamente, imaginem só, e também uma disputa que não é de fato um assunto novo no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Conto com vocês, entrem no link e entendam um pouco mais dessa atividade. A entrevista coletiva pós-jogo e o momento terrível do Grêmio enfraquecem o treinador. Mas enfraquecem tanto que nomes surgem nos bastidores do Grêmio, nomes de um novo técnico. Mas o Grêmio garante que até domingo o Thiago Nunes será o treinador. E por que eu digo garante até domingo? Porque também garante que, se não vencer domingo, está fora. E aí, óbvio que a especulação toma conta. Eu conversei com algumas pessoas e é incrível a quantidade de nomes que surgem no ambiente tricolor. Você vai ficar impactado com isso. Por quê? Porque o trabalho está andando, os jogadores estão vendo o que está acontecendo. É preciso também refletir que o Grêmio, de alguma maneira, blinda hoje o comando. Existem 3 comandantes no Grêmio hoje. Apenas 3. Talvez 4, mas 3 especialmente. O presidente Romildo, o vice-presidente de futebol Marcos Herman, o CEO Carlos Amodeu e também o novo aí, que chegou há pouco tempo, Diego Serri. São 4. Mas ninguém apita no departamento de futebol. Mas ninguém entra dentro dessa bolha que comanda o time do Grêmio, comanda o vestiário, comanda a estrutura do clube. E quando começam a surgir nomes no ambiente, é claro que essa turma tem que tentar, de alguma maneira, separar isso, porque eu vou continuar dizendo, o Grêmio precisa ter humildade para entender que o trabalho é para não cair. O campeonato principal do Grêmio nessa temporada é não cair. A forma como o Grêmio conduziu esse início, a maneira como encarou e principalmente o resultado disso, que aparecem com resultados terríveis dentro do campo, mas também com uma projeção de dificuldade, indicam que o campeonato até completar 45 pontos é esse. Depois a gente pode sonhar com outras coisas, mas neste momento o campeonato é esse. E os nomes começam a surgir. Os nomes que eu ouvi 4 nomes. 4 nomes eu ouvi. Eu vou colocar um a um. O nome preferencial das pessoas é Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O que as pessoas dizem? É um homem com entendimento do Grêmio, que acalmaria o torcedor, que agregaria muitas forças dentro do clube, que acalmaria o ambiente. Essa é uma outra situação, se fala muito em ambiente político já, o que eu abomino, porque ambiente político em época de crise do Grêmio é a pior coisa que pode acontecer. O que a gente tem que refletir agora, e aí eu peço também para o torcedor da geral, que eu vejo manifestações na frente do CT, calma, gente, agora tem que ter calma, nós temos que sair desse buraco, e não é ameaçando os caras que nós vamos sair do buraco, não é ameaçando. É refletindo, entendendo, tentando de alguma maneira pontuar para a gente sair. E depois que sair, bom, aí a gente vai buscar os culpados. Eu tenho muitos culpados para buscar. Só que agora não. Então, o primeiro nome é Luiz Felipe Scolari, que teria essa relação. O segundo nome que eu escuto com força interna é o retorno de Renato Portaluppi. Isso mesmo. Muitas pessoas internamente acreditam que o Renato conseguiria tirar mais desses jogadores do que o Thiago tirou. E essa é também uma posição de pessoas que transitam ali de alguma maneira, que de alguma forma gostam de dar os seus palpites. O que eu penso sobre isso? Eu acho que o Renato tem também a sua força de condução com o torcedor. Não sei se, em razão do fracasso recente do trabalho do Renato, iria agregar tanto assim. Mas com certeza seria um carimbo de incompetência e isso deve mexer, porque o Renato foi demitido há 60 dias. Então, esse, por exemplo, pode ser um ponto negativo na possibilidade de se buscar esse nome. Os outros nomes que eu vi citados e que de alguma maneira mexem com
a estrutura. O primeiro é Lisca. As pessoas, principalmente pessoas que conhecem o trabalho do Lisca há muito tempo, referem que o Lisca, pelo lado sanguíneo, iria conseguir remotivar os jogadores, colocando sangue pesado, forte, com a ideia de luta um pouco mais importante dentro do ambiente do vestiário. O Lisca, que tem esse histórico, né? Ele tem, a gente sabe também do histórico internacional, mas nesse momento é preciso tratar com profissionalismo essas coisas, e o Lisca sem dúvida, está aqui perto, conhece, está vivendo a realidade, e ele com certeza vai trazer, ele consegue trazer um entendimento do jogador lá do sub-20 até o jogador do profissional, ou seja, ele tem isso. Tem uma segunda, uma corrente ainda mais forte, que gostaria ou sonha com o nome de Roger. Roger, que tem contrato até o final do ano que vem com o Fluminense, tá fazendo um trabalho lá, vem de uma pancada, tomou 4 em casa, mas é um treinador que conhece o ambiente do Grêmio e também teria junto ao torcedor essa ideia de agregar. Em cima desses nomes, e eu trago para vocês porque foram os nomes que eu ouvi. Para mim, o surreal disso não são nenhum dos nomes, para mim é surreal. O surreal é falar em nomes. Por que o surreal é falar em nomes? Porque não seria o ideal a gente estar discutindo possibilidades para o futuro do Grêmio. E por que isso surge agora? Isso surge exatamente pela coletiva e pela maneira como foi colocado o futuro. Que é a ideia de que o Grêmio, em fracasso, troca o trabalho. Essa é a questão. E a partir daí a gente tem que posicionar isso. Mas, até segunda ordem, eu ainda tenho dúvida, vocês já viram falar sobre isso, até segunda ordem, Thiago Nunes seguirá no comando. E o que se fala sobre Thiago Nunes no comando? Se fala que ele tem liberdade para escolher o que quiser para o jogo de domingo. Não imaginaria diferente, ele é o treinador e a responsabilidade é dele, por isso é que as coisas estão encaminhadas para uma possível demissão dele. Então, em cima dessa situação e dessa realidade, o que a gente pode imaginar é que a escolha de Thiago no domingo pode definir também a forma como ele vai encarar, abraçar o vestiário ou ter o vestiário ao seu lado. E aí entra, por isso a brincadeira do velho novo assunto no Grêmio. Cascudos ou meninos? Quem ele vai optar? A informação que eu tive é que ele vai jogar todas as fichas nos meninos. Então, joga Ricardinho no lugar do Diego Souza, joga Wanderson no lugar do Rafinha, e o Grêmio tenta, através disso, mudar. Inclusive joga Jean-Pierre no meio. E o Grêmio vai tentar fazer diferente. Isso vai se confirmar, com certeza. Hoje é quinta, tem sexta, tem sábado, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. A gente só espera que o Grêmio esteja mais calmo e possa decidir com tranquilidade. Do jeito que foi posto, a pressão chegou num limite muito grande e é difícil a gente imaginar sair desse limite sem estourar. E aí a gente sabe que a repercussão pode ser ruim. Vamos torcer que tudo se encaminhe bem e que o Grêmio faça a melhor escolha, seja com o Thiago ou sem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.